Mas é muito importante a gente compreender esses 4 pontos. A gente falou a semana passada sobre igreja, essa semana hoje sobre família, a semana que vem falarei um pouco sobre saúde. E no último dia falaremos sobre a questão financeira. São 4 pontos fundamentais, importantes para nós compreendermos aí o desenrolar de várias coisas. Dentro desses pontos podemos enquadrar qualquer outro movimento, não é? Qualquer outra ação que você possa promover, ou que Deus queira promover através da sua vida, ele precisa desse entendimento. Deus conta com esse entendimento. Família, porque fala da igreja. Ah, pastor, mas falou de igreja e fala de família. Claro, a família fala dessa manifestação do céu na terra, trazendo uma estrutura, né? Eu vou até pegar aqui já, né? A família foi a primeira instituição criada por Deus e com certeza já visando a estruturação da sociedade. Eu afirmo aqui, já ouvi várias outras pessoas falar, não tem nada novo, a família é a base da sociedade. Sociedade sem a família tradicional como nós a conhecemos, ou como a Bíblia menciona, é uma sociedade caótica, não existe sociedade. Por que vocês acham que o inferno tem trabalhado para destruir a estrutura da família? Por que a família hoje tem está dividida em tantos termos estranhos, né? Homoafetivo, família não sei o quê, família não sei o quê, família não sei o quê. Hoje tudo chama de família. Porque o trabalho das trevas é destruir essa base sobre qual a sociedade está de firme, está de pé. Caiu a família, caiu, a sociedade não tem bases. Está perdida, está caótica. No momento em que a família desaparecer, essa família bíblica que a palavra nos apresenta, acabou o conceito de sociedade. É cada um por si e, com certeza, não Deus por todos. Não é? A família podemos dizer assim que é o princípio não espiritual, podemos dizer, né? É aquilo que as pessoas veem que as ajuda a construir uma sociedade que funciona. Podemos afirmar que a família é a base da sociedade, de forma que, se a família tradicional, como a conhecemos, desaparecer, a sociedade entra em caos. E isso é um fato, né? É um fato. Então, a gente precisa refletir mais sobre como estamos gerindo a nossa família. Deus formou o homem com base em si mesmo e a família com base na organização celestial. É interessante porque quando... Eu acho que eu não peguei aqui, eu peguei aqui não, né? Mas lá no livro de Jó, a Bíblia diz que quando Deus criava as coisas, diz que os filhos dele celebravam, cantavam juntos. Então esse conceito de família não é uma coisa criada apenas aqui na terra. Deus traz manifesta para nós um vislumbre de como a ordem funciona no céu. Como as coisas funcionam no alto. Né? Lá em cima. Em Efésios, Paulo diz que todos nós que tomamos o nome de Cristo passamos a fazer parte da família de Deus. Somos esse grupo da família de Deus. Quando a Bíblia fala da Trindade, fala do Pai e do Filho. Deus não poderia continuar fazendo afirmações sobre, digamos assim, a parceria do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Apenas sem a menção de filho? Em Provérbios diz, fala sobre o filho. Então, é muito importante nós termos isso em nossos corações, a importância, sabe, dessa estruturação de família, e pararmos para refletir, cara, como eu posso melhorar como alguém que faz parte de uma base familiar, ou seja, alguém que precisa tomar uma posição para que a sociedade, para que coopere de alguma forma com a sociedade. Mesmo sendo cristão, mesmo não fazendo parte desse mundo, gente, a Bíblia diz que nós não somos deste mundo, mas estamos nesse mundo. Então, mesmo não sendo mais desse mundo, os meus comportamentos, as minhas atitudes, as minhas ações como ser humano, elas vão impactar de alguma forma as pessoas em volta da minha vida. De alguma forma. É preciso que a gente pense nisso. Pense um pouco maior, né? Pense um pouco maior. Ontem estava
comentando num comentário rápido com a Renata, a gente falando sobre pessoas que se sentem melhores, ou seja, se sentem bem consigo mesmo, pessoas que são realizadas, sabe? Realizadas em Deus. Elas não se vendem ao preconceito, de nada. Se elas não têm dinheiro, elas não se comportam como se sentindo menores. Se elas não estão vestidas numa roupa de marca, elas não se comportam como alguém que está humildemente vestida. Se elas não têm um carro do ano, elas não se comportam como alguém que tem o pior carro. Né? Porque elas estão realizadas em Deus. Elas estão completas em Deus. Então, para quem olha de fora, diz, fulano parece que é autossuficiente. Porque é uma avaliação externa. Fulano sei lá, é arrogante. Parece que ele não tem problema e na grande realidade é uma realização em Deus. Né? Então nós precisamos compreender isso para que possamos permitir que o Espírito Santo permeie as áreas que a gente precisa mudar, precisa amadurecer, precisa ser tornados mais eficazes, né? Como cooperadores de Deus nesse mundo. Uma pessoa edificada, na verdade, é uma arma de Deus contra o inferno. Mas uma família edificada, na verdade, é todo um arsenal de Deus contra o inferno. Então eu preciso investir nesse contexto de família. Não é? Pensar mais como eu posso atuar. Como eu posso cooperar. Como eu posso me mover para fortalecer a minha estrutura familiar. Para que eu não seja apenas, nossa, esse homem é um varão de Deus, um instrumento de Deus. Mas, ao invés de ser apenas um instrumento de Deus, que sejamos toda uma banda. Hã? É verdade. Às vezes é só um instrumento. É muito bom ser o violão, mas ele quebrou a corda. Se não fosse o teclado e a bateria, estávamos fritos aqui, batendo palma e sambando. Né? O guia tem que aqui ficar fingindo um poder, dar um xalabacanta para ver se alguém cantava. Então sejamos toda uma banda. Isso é um conjunto, um fluir harmonioso dentro da família. É muito importante que isso funcione. Quando a gente olha para o passado, gente, por exemplo, vamos pensar na oração de Ana, porque Ana orava desesperadamente para ter um filho, para gerar um filho, porque era desonroso para uma mulher casada não gerar um filho, não dar um filho homem para o marido. Era desonroso para ela. Quando o homem casava na época com uma mulher que era estéril e descobria que ela era estéril, ele poderia devolvê-la para os pais. Eles entendiam e entendem que a expansão da família, ela simbolizava prosperidade, avanço, né? Vamos lá? Alguns princípios que devem ser cultivados na construção e edificação de uma família. O primeiro ponto, Deus tem que estar no centro. Deus tem que estar no centro. Nós temos que estar sempre refletindo, trazendo Deus para o centro, refletindo sobre isso, em que eu posso, cara, me aproximar mais da periferia e sair do centro, para que Deus entre e vá para o centro. Trazendo Deus para o centro, né? Salmo 127, o primeiro verso, verso 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se Deus não for o centro, se nós não colocarmos Deus no centro das nossas vidas, das nossas ações, e isso gente, é um contexto pleno, sabe, geral, quer seja na vida financeira, no projeto para um novo trabalho, abrir uma empresa, comprar uma casa, gerar um filho, trazer um filho ao mundo, um casamento, tudo nós precisamos entender o pensamento de Deus. Nós estamos hoje com um mundo cheio de aparentes famílias que foram geradas sem propósito qualquer um, sem propósito nenhum, apenas para uma satisfação pessoal. Por que você casou? Ah, eu estava vivendo sozinho ou sozinha. Por que você casou? Ah, estava me sentindo carente. Por que você casou? Ah, porque está caro pra caramba, aluguel. Então, a Bíblia diz que é melhor 2 trabalhando, ter melhor pago pelo salário. Então, é verdade. Família sem propósitos. Nenhum propósito. Não sabe por quê. Não sabe o que estão vivendo. Né? Por que você casou? Ah, porque é um negrão bonito, ou um loirão bonito, é porque ela era uma loira bonita, é porque tem uma família rica, é porque...
Não dá para entender, porque as pessoas estão vivendo, simplesmente elas não têm propósito, né? Está aqui, ó, se Deus não for o centro, se não for Cristo o centro, ó, o maior erro que um cristão pode cometer é casar-se com alguém fora do Senhor. É casar-se com alguém fora do Senhor, porque Deus só é o centro para aqueles que saem e cedem para Ele o centro. Se Ele não for o centro, imagine filhos de Deus casados com pessoas que não são cristãs, eles não cedem para Deus. Embora você imagine Deus concorrendo com uma cadeira no lar de alguém, na vida de alguém, na vida financeira de alguém, não vai concorrer. Se ele, ou ele é, ou ele não é o centro. Ou ele é ou ele não é o centro. Então esse é o primeiro princípio que deve ser aplicado, não é? João 1, 3 e 4, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Exatamente nada sem ele. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então um caminho de iluminação, de sabedoria, de crescimento, de expansão, de paz, não tem outro lugar para encontrar, gente. Não tem outro lugar. Nós podemos falar de um ano de prosperidade para a igreja, um ano de grande prosperidade. Eu estou ouvindo aí, voltei a ouvir as mensagens aí do ano novo. O que tem de gente, é ano de colheita, é ano de prosperidade, é ano de, sabe, e você vai colher, é ano de você abrir negócio, é ano de você fazer negócio, é ano de, e ano de queimar Los Angeles, né? Nada, gente. Se Deus não for o centro, esquece. Tudo isso vai levar os homens para longe de Deus. A grande realidade é essa. Se Deus não for o centro, tudo nos afasta dele. Qualquer coisa que façamos. Um lar onde Deus não é o centro vive em esforço extremo e com quase nenhum resultado. Esforço extremo, quase nenhum resultado. Salmo 127, verso 2 diz assim: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Se ele não for o centro, é isso aí, ó. É muito esforço, pouco resultado. Lá no livro de Ageu, Deus pergunta para o povo: ainda tem semente no celeiro? E pela resposta dele, ele diz: logicamente não, né? Porque o povo tinha comido a semente. Porque quando Deus não é o centro, não tem para quem dar, a semente é para mim mesmo. Se Deus não for o centro, não tem para quem dar. Por que você acha que está cheio de crente que não é dizimista? Eu estava foi na reunião com o pastor Djalma. Nós estávamos na reunião, na terça-feira de manhã, no Café com Pastores, né? Vários pastores lá, e ele falando: vocês sabem que tem pessoas na sua igreja lá que faz parte da diretoria, pastores e músicos que não são dizimistas, né? Que exercem funções dentro da igreja, que, sabe, ele disse: vocês sabem que não tem. O que é que vocês fazem com eles? Aí um pastor disse: com muita raiva. Aí ele falou: não, eu já passei dessa fase. Não fico, mas eu tenho pena deles. Tenho dó deles. Tem que ter misericórdia deles e não ficar com raiva. Não é? Porque é um relacionamento do homem com Deus. E por fatores como esse, onde Deus... Mas por que não fazem isso? Porque Deus não é o centro. Se eu vejo Deus no centro, tudo vai para Ele. Se eu vejo Deus no centro, as minhas direções vão partir dele. Eu vou esperar, porque eu sei que Ele está. Se eu vejo Deus no centro. Se eu cultivo essa presença dele no centro, é inegociável, é indiscutível, não tem conversa. E aí, então, eu vou viver assim, ó, desesperadamente, né? Uma vida sem propósito. A presença de Deus mantém o equilíbrio da família, né? É bom que ali são as presenças em tudo quanto é lugar. A presença de Deus mantém o equilíbrio da família. Tem que ser a presença dele, para que não haja os excessos, sabe? É na presença de Deus, que às vezes, quer seja casais, pais e filhos, às vezes, no meio das discordâncias, a presença de Deus traz o quebrantamento, o arrependimento, pedido de perdão, as reconciliações, porque essas coisas acontecem dentro de um lar cristão. Todo mundo tem tempestades, tem dificuldades. É a presença de Deus que traz o quebrantamento, que traz o equilíbrio.
É a presença de Deus faz com que, no meio de um desespero por fazer uma coisa demais, as pessoas parem e dizem, espera aí, estou desequilibrado. É a presença dele que ativa essa consciência, sabe, de valorização do que é certo. Sem essa presença de Deus, sem chance. Infelizmente, as pessoas tomaram como base para iniciar uma família fatores diferentes, como ter uma casa, um emprego, ser algum herdeiro de bens. Muito pouco é mencionado sobre Deus ser o ponto de prioridade. Tomaram como fatores. Por que as pessoas estão casando? E o que é que elas pensam antes de se casar? Eu preciso ter um apartamento. Não vou casar sem um apartamento. Não vou casar sem ter um carro. Sei lá, São Paulo é muito grande, falando de São Paulo. Não vou casar se não tiver um emprego. Tudo isso é importante. E não é que não seja, não. Tudo isso é importante. Mas a grande questão é que Deus não é mencionado na maioria das vezes. Não é construído em Deus. Não é construído nele, na maioria das vezes. Eu já ouvi duas coisas eu não ouço, na verdade eu ouço muito pouco ele, mas eu tenho um livro do pastor Silmar Coelho, onde ele diz que quando ele casou, ele viajou com a esposa para a lua de mel para o hotel, e quando chegou lá, armou a caminha dele no lugar e disse, amor, oraram, e a esposa foi para o quarto, dormir, ele deitou lá e disse, oraram, agradeceu a Deus e santificou aquela noite ao Senhor. Ele diz que a carne já estava no trono, querendo ir para o trono, mas ele disse, santificou aquela noite ao Senhor. E esses dias, agora, por 2 semanas atrás, eu ouvi ele falando que os pais forçam os filhos a comer certo, forçam os filhos a ir dormir para não ficar vendo televisão até tarde, forçam os filhos a irem para a escola, forçam os filhos para ir tomar banho, mas na hora de ir para a igreja diz que não pode forçar os filhos. Ele disse assim, me perdoe, mas eu discordo totalmente, porque se eu não tivesse forçado os meus filhos a irem para a igreja, eles não seriam a bênção que são hoje na minha vida e nas mãos de Deus. Eles só são instrumentos de Deus, porque no momento em que eles achavam que não precisava, o mesmo esforço que eu impus sobre eles para ir para a escola, para tomarem banho, para dormirem na hora certa, eu também impus sobre eles para irem para a igreja. E Deus os transformou, e meus filhos são instrumentos nas mãos de Deus hoje. Então, a importância de nós entendermos isso, não é? Ter Deus como centro. O casamento, não, as bases do casamento jamais pode ser os meus motivos, tem que ser os motivos de Deus, né? Sempre os motivos dele. A pergunta é sobre que alicerce está sendo construída a sua família. Quais são as bases que sustentam a sua casa? Talvez a ideia de ser uma família tradicional, que a família tradicional hoje é a família quadrada. A família tradicional hoje é a família quadrada. Hoje é a família que a própria juventude não quer engolir. Que é desdenhada pela juventude, pela nova geração, né? Vou chamar de juventude, mas a nova geração. Que é a família quadrada. É a família que é previsível. Nossa, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Mas é a família que anda vitoriosamente. É o que anda vitoriosamente. Aqueles que continuam confiando no Senhor e trazendo Deus e alinhando-se todos os dias com Ele. E isso dá trabalho, gente. Pode ser aparentemente tradicional, simples, mas dá trabalho. Quanta tempestade você acha que essa estrutura sem Deus aguenta? Não aguenta. A Bíblia diz que aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha, está aqui, ó, vai descer chuva, rios, assopram ventos e combatem contra ela, ela não vai cair. Por quê? Porque Deus é o centro, é onde está amarrado tudo. Quando a pessoa vem com as canoas lá, os barquinhos, amarram tudo num poste ali, num ancoradouro, outros lançam lá a âncora lá no mar. Isso aí, irmão Evanilson, obrigado. Não é? O vento vem, ele chacoalha para um lado e para o outro, e a Bíblia diz que a nossa alma, ela é assim. Se não estiver ancorada na palavra, na verdade, ela vai ficar para um lado e para o outro.
Então, se Deus não estiver no centro, gente, da nossa família, da sua casa, da sua vida, pode ter certeza, não importa quanta prosperidade o ano traga, ela vai entrar por um lado e sair por outro. Porque os desequilíbrios vão levar. Os desequilíbrios, na segunda-feira, lá o pastor Djalma falou sobre dízimo e oferta. Ele disse que são muitas pessoas que entregam as primícias, a oferta, e oferta maiores do que os seus dízimos. Ofertas maiores do que seria o dízimo. Só que, e eles escolhem, mas está entrando por um lado e saindo por outro, porque eles não dizimam. O dízimo que é esse princípio da obediência que protege as suas riquezas, as suas finanças. Protege as finanças. Então, quando nós falamos da ausência de Deus como centro, é exatamente isso. Não é que Deus rouba o trabalho do homem, é que o resultado desse trabalho passa e vai embora. Não é retido, não é? Não traz benefício, alegria. Quando o dinheiro assume o senhorio na família, pode esperar o fim. Quando é questão de dinheiro, o que o dinheiro assume o senhorio, pode esperar o fim da família. A desestruturação. Não é? Quando você imagine que a herança de um homem, uma família onde Deus é o centro, ela traz paz e expansão. A herança de uma família onde Deus nunca foi o centro, traz discórdia e destruição. Guerras e mais guerras. Guerras e mais guerras. Infelizmente é isso, né? 1 Timóteo 6,10, a primeira parte diz assim, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O amor do dinheiro. Segundo ponto, os seus filhos são a herança do Senhor. Tudo bem, é o que eu esqueci da parte A do ponto, ali tem a parte B. Segundo ponto, os seus filhos são a herança do Senhor. E a parte B, o que você faz deles é o seu galardão. Os nossos filhos são a herança do Senhor. O que nós fazemos dele é que é o nosso galardão. Como nós nos movemos, como estamos criando os nossos filhos, como cada pai e mãe está trabalhando sobre essa semente que Deus confiou a você, ou esse bem dele que ele confiou a você, é que será a recompensa. Não é? Que tipo de recompensa eu terei no final como resultado daquilo que eu fiz? Para quem estamos criando os nossos filhos? Qual é a ideia? Pastor, eu estou criando meus filhos, se eu pudesse, eu construir aqui, sei lá, uma casa com 20 quartos, cada um com suíte, para que meu filho casou, mora aqui, o outro filho casou, mora ali, o outro filho casou, mora ali. É uma Babel, né? Uma torre de Babel. O outro casou e mora ali, o outro casou e mora ali. Isso é torre de Babel. A Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Criou, afiou, a ponto está bem afiadinho, estica bem, o máximo que puder e solta. Vai quilômetros na frente. Então, para quem nós estamos criando os nossos filhos? Né? Qual é a ideia que estamos projetando nos nossos filhos? Quais os sonhos que estão sendo inseridos no coração dos nossos filhos? Sim, os filhos são a herança do Senhor. Peguei aqui dessa Bíblia de Jerusalém, tradução de Jerusalém. Sim, os filhos são a herança do Senhor, ou de Yahweh. E um salário, o fruto do ventre. Olha só, os filhos são a herança do Senhor, é um salário, o fruto do ventre. Há uma recompensa pelo cuidado que eu tenho com essa herança, pela dedicação e o zelo que eu tenho com essa herança do Senhor. Porque Deus tem um propósito para a vida dos nossos filhos. Se eu não preparo eles com um alvo certo, para que no momento em que Deus vem cumprir o seu propósito, encontrá-los no lugar certo, certamente eu não terei a recompensa que eu poderia ter tido e recolhido através disso. Essa semana passada, ela está aqui, mas uma delas está aqui, né? Mas eu estava num carro com o senhor, conversando,
Aí ele falou, o senhor tem filhos? Eu falei, sim, tenho 2 filhas. Aí ele falou, legal, também tem uns filhos que moram lá no Nordeste, mas nem olham para mim. Difícil a gente ligar, não liga para cá, eu também não ligo para lá. Eu falei, como não liga, rapaz? Liga para os seus filhos. Faz o seu papel e deixa eles sofrerem o dano. Porque se você fazer o seu papel e eles não fizerem... Aí ele falou assim, mas o senhor tem um bom relacionamento com seus filhos? Eu falei, tenho sim. O senhor é de onde do Nordeste? Aí ele falou, sou lá de Rio Grande do Norte, de Natal. Eu falei, nossa, terra maravilhosa. O que é que você está fazendo aqui? Seus filhos moram lá, tem 3 filhos lá. Aí para lá, rapaz, gozar das dunas e do vento de Natal, né? Lá tem um ventinho gostoso, segundo me falaram. Aí ele falou, não vou nada. Até falei para eles, estava querendo ir para lá, para ver se eles me ajudavam na passagem, está muito caro passagem de avião. Aí ninguém falou nada, acho que não me querem lá não. Aí eu falei assim, eu sabia que o ano passado eu ia para Natal, que minhas filhas compraram uma passagem para mim, vai para lá, uma filha minha, para mim e para minha esposa. Na verdade comprou para mim, mas eu ia levar minha esposa junto. Aí ele falou, sério? Aí eu falei, sério? Ele disse, rapaz, então tem que cultivar essas filhas. Eu falei, não, eu cultivei lá atrás. Agora é hora de desfrutar. Ele disse, é muito bom. Eu falei, e o ano passado elas me mandaram a gente para Chapada dos Veadeiros. Aí ele falou, rapaz, qual é o seu endereço? Eu quero ir. Então, que tipo de cultivo, né? O que a gente está fazendo com a herança de Deus? O que a gente está fazendo? São a herança do Senhor. E um salário é o fruto do ventre. Um dos grandes desafios que os pais enfrentam é o de não realizar os seus próprios sonhos em seus filhos. É um grande desafio hoje para os pais, porque os pais querem que os filhos sejam aquilo que eles querem que os filhos sejam. E na grande maioria das vezes eles querem impor os seus sonhos sobre os filhos. Os seus próprios sonhos. Ao invés de entender o que Deus quer para esse filho, para que ele possa criar esse filho já dentro desse princípio, não é? Do que Deus quer, de para onde Deus está indo, não é? Com a ideia de Deus para essa criança, para esse filho, para essa herança que Ele me confiou. Na verdade, eu li de um livro alguns anos atrás, falava sobre 2 irmãs, uma família que tinha 2 filhas. E uma das filhas era loira, né, de olhos azuis, e uma outra nasceu, parecia filha de índio. E ela era triste, porque a família dela toda era loira, pai, mãe, os avós, e ela nasceu, parecia que não era daquela família, ela achava até que era adotiva. E ela cresceu com essa coisa na cabeça. Inclusive, a Marcela uma vez falou para a Renata que a Renata era adotiva, e a Renata entrou em crise, né? Quando era pequenininha. E entrou em crise, essa menina cresceu com alguns traumas, e isso é uma história real, gente. Isso não é uma história para encher linguiça, não. E ela cresceu, e ela foi ser missionária, era filha de 2 pastores, por isso que eu li isso num livro. E ela cresceu e ela foi ser missionária, e num dos países que ela estava, havia um local onde escravizavam mulheres, e não tinha como acessar esse ambiente, onde as mulheres eram escravizadas, se não tivesse uma determinada característica física. E ela se vestiu como uma missionária, se vestiu nos trajes, aquelas roupas que cobria, e era vista com as características, o cabelo, a cor do cabelo, a cor dos olhos, e diz a história que ela entrou lá e resgatou dezenas de mulheres desse ambiente de escravidão por causa da aparência dela, e então ela entendeu que havia um propósito, até pelo fato dela ter nascido com aquelas características diferentes da família dela. Então, quais são os sonhos que a gente quer realizar na vida dos nossos filhos, né? Quais são os propósitos? São os nossos, né? Filhos criados fora da presença de Deus irão realizar os próprios sonhos ou os sonhos dos pais. Filhos criados na presença de Deus irão realizar os sonhos de Deus para eles.
É o que Deus tem e qual o propósito que Deus tem. Terceiro ponto, seus filhos não são moldados quando você dedica algo para eles, e sim quando você se dedica para eles. Filhos não são moldados quando se dá presente. Filhos para mim, um dos maiores erros são aquelas promessas de que se você tirar uma nota boa, vai ganhar isso no final do ano. Se você tirar uma nota boa, vai viajar. Se você tirar uma nota boa, vai fazer. Se você tirar uma nota boa... Sabe por quê, gente? Pets é que são moldados por recompensa. Toda vez que o cachorro acerta, você dá um pedacinho de ração para ele. São pets que são moldados por recompensa. Filhos são moldados pela presença dos pais. É presença. Está aqui, ó. A tua esposa será como uma videira frutífera pelos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. É presença, é em volta da mesa. Essa falta desse cultivo, sabe? Que aparentemente funciona. Eu me lembro quando a gente estava em casa, todos crianças, o pai chegava A gente não tomava o café da manhã juntos, porque ele saía mais cedo. Mas meio-dia ele vinha almoçar em casa, então ele chegava 15 para meio-dia, e a gente sentava na mesa, a mesa em casa, uma mesa de madeira, e sentava todo mundo em volta da mesa, e aí mãe ia lá, pegava o melhor pedaço, dava para ele, fazia o prato dele ali, e depois servia o prato de todos nós. Eu não me lembro de pai nos orando o Pai Nosso com a gente, não me lembro dele orando na mesa, mas me lembro muito de todos os dias na cama, ele rezando o Pai Nosso com a gente, todos os dias. Ou então, quando a gente não rezava o Pai Nosso, aí fomos crescendo, ele chegava na porta do quarto, com a luz, a gente já estava com a luz apagada, ele falou assim, rezou o Pai Nosso? Aí muitas vezes a gente levantava para, hoje, né, orar o Pai Nosso. Mas era aquele Pai Nosso que nem o pai queria ouvir, né? A gente queria era bagunçar. Mas aquele princípio de estar sentado em volta da mesa era uma coisa tradicional, comum. Era muito comum, não é? Para a gente poder sentar. Então, filhos não são transformados quando eu lhes dou coisas. E é um dever dos pais, quer os filhos acertem, quer os filhos errem, suprir eles. Não é? Suprir com coisas. É um dever, uma obrigação dos pais. Mas a transformação vem pela presença, pelo estar ali perto. E nós sabemos que hoje, falamos a respeito de São Paulo, das grandes capitais, é um desafio gigantesco essa presença. É um desafio. Eu penso, sei lá, eu pegar aqui o Vanildo e a Mária, o Jackson, a Bruno, o Jeff, que hoje são pais, né? O dia inteiro trabalhando fora e quando, imagine, no final do dia, Vanildo ali com 8 mulheres na cabeça, né? Chegar no final do dia e o filho dizer, papai, né? O Tito lá, que não é filho, mas né? Agarrado, querer ali uma horinha juntos, querer ainda ficar um pouco, querer uma brincadeira, o Jackson com as 2 pimentinhas, quando volta de lá do centro, que está do trabalho, que está, meu Deus, trânsito e um monte de coisa, e elas querem. Elas não estão nem aí. Na cabeça delas, foi só dar um passeio. Né? Mas é esse trabalho, é isso que aparentemente causa desgaste, mas que vai produzir um efeito de transformação, de molde, de passagem do caráter e tudo isso, né? A mãe tem aqui, voltando para o verso, né? A esposa será como uma videira frutífera. Então nós temos aqui o papel da esposa, da escudeira, da mãe, né? Ela tem o extraordinário papel de não apenas gerar, mas também de proteger a paz no lar, criando um ambiente harmonioso e feliz. Não apenas gerar, não é? E hoje nós vemos essa disfuncionalidade da família, onde não só o marido, o pai está ausente, mas as mães também estão ausentes. E muito ausentes, né?
essa disfuncionalidade, onde a mulher não entende o papel dela dentro de casa, no lar. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar. Ela não entende o papel. Aqui eu peguei a tradução de King James, que ele diz, né? Porque lá a esposa será como a videira frutífera pelos lados. E na outra tradução, na RA, tem ao redor da mesa, mas a tradução de King James fala pelos lados da casa. É como se estivesse do lado de fora. É como uma videira frutífera. E claro que uma videira frutífera não é dentro de casa, no redor da mesa. É do lado de fora. É pelos lados da casa. A videira que gera a uva, né? O que é a vide, a videira, e não as uvas, mas a videira, ela chama de trepadeira, né? A mulher, como a trepadeira, é como a videira, ela protege os renovos embaixo. Os seus ramos protegem os renovos embaixo, né? A mãe tem um extraordinário papel não apenas de gerar, mas também de proteger a paz no lar, criando um ambiente harmonioso e feliz. A videira absorve a pressão dos ventos e da chuva e distribui suavemente nos seus renovos. Salomão diz que a mulher faladeira e uma goteira contínua, um e outro é a mesma coisa. Quem pode suportar? Então, o papel da mãe, da esposa, de absorver os impactos de fora, de absorver os impactos, mas distribuir suavemente dentro de casa, com sabedoria e graça, para que os seus filhos sejam como terra fértil para o aprendizado, né? Para o crescimento, entendendo, quando você vê uma mãe, uma esposa transferindo para os seus filhos os impactos que sofre com o marido, ela está destruindo a memória de uma família. Ela está destruindo. Quando você vê uma mãe falando mal do marido, separou, hoje nós temos famílias, como é que chama? Sei lá, une alguma coisa, monoparental, alguma coisa assim, alguma coisa, né? Que é criado apenas pelo pai ou criado apenas pela mãe, e uns falando mal dos outros, não entende esse princípio de destruição de um ciclo que pode acabar ali. Porque o conceito de família na cabeça de uma criança pode simplesmente ser destruído quando ele não tem uma das partes atuantes, que já é difícil, né? Uma família separada. Então a videira absorve a pressão dos ventos e da chuva e distribui suavemente nos seus renovos. Não podemos esperar que os nossos filhos acertem o alvo das suas vidas, que é amar a Deus, quando sequer os treinamos vivendo e falando disso. Quando sequer. A Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. O guerreiro não lança uma flecha sem alvo, mas se ele não indica um alvo, como os nossos filhos vão acertar o alvo? Se não tem o alvo. Deuteronômio 6, 5 a 9 diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras, né? Verso 5 e 9, lá mais para frente, é porque eu saltei alguns pontos. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Você vai continuar falando, e falando, e falando, e falando, e falando, e falando. Isso é treinamento. Isso é treinamento, a disciplina com treinamento. A outra tradução diz inculcando neles, inculcando na cabeça deles, inculque, lá no livro de Josué, fala inculca na cabeça do menino essas verdades, não é? Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Ele está falando, além de você colocar na cabeça dos seus filhos, eles precisam ver isso em você. Ele precisa ver isso na tua mão, no que você faz. Ele precisa ver na tua face, no que você diz, como você diz. Não é apenas você falar para ele inculcar neles, mas eles precisam olhar isso e ver em você. Você ser um exemplo disso. Não adianta dizer, menino não mente e anda mentindo. Menino entrega, honra a Deus, mas não honra a Deus. Menino, você tem que respeitar as mulheres, mas não respeita a esposa. Não adianta. Está aqui, ó, atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. Ele tem que olhar e ver no meu pai. Isso é muito importante para a gente. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que as pessoas em volta vejam.
povo de Deus. Você não ouve uma gritaria aí dentro. Não ouve esse povo gritando. E certamente eles brigam, mas eles brigam para dentro. Quarto ponto e último, não espere colher o que você não plantou. Não espere colher o que não plantou. Se não cultivou, como é que vai colher? Se eu não investi, se eu não gastei tempo, como é que eu vou colher? Eu ouço aqui o Jack, né, de vez em quando a gente vem batendo papo. Jack não é de falar muito, mas quando a gente vem do Helena e vai para Helena e tá junto, ele fala um pouquinho. E ele elogiando a mãe dele e o pai dele pelo esforço, se desdobrarem de forma extraordinária para dar um estudo para ele e para o Ivan, e o cuidado e a chatice da dona Neide, pegando no pé, instruindo, a chatice no bom sentido, né? Pegando no pé, instruindo e tá aí. Entendeu? Não espere colher o que você não plantou. De jeito nenhum. Está aqui, ó, não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Tudo, tudo, exatamente tudo. Porque o que semeia na sua carne, da carne colhe corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colhe a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos. Isso significa que dá cansaço. Que cansa. Pensa, coisa que cansa, né, pastor? Os seus filhos e pior os outros, né? Como cansa. Mas não se cansem, gente. Respira fundo, vai para cima. Respira fundo e vai para cima, porque tem colheita, tem recompensa, né? Pais que não plantam tempo com os filhos, cônjuges que não plantam tempo uns com os outros, famílias que não dedicam tempo para devocionais no lar, casais que não oram juntos, filhos que desdenham, desonram seus pais. Todos esses comportamentos produzem uma colheita. O que está brotando no seu pomar hoje? Né? Qual tipo de fruto? Nós podemos mudar a nossa colheita de amanhã, né? Mudando a nossa semeadura de hoje. Salmo 128, 1, 2, 4, 6. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Então, que Deus te abençoe, te honre nesse estabelecimento de marcos para 2025.